Só o Alex pra me fazer vir aqui conversar com vocês, hein? Olá, queridos e queridas, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a técnica do flashcard, tá? Eu já comento bastante com vocês no plano de estudo, só que hoje eu trago a técnica um pouquinho mais aplicada e eu trago ela um pouquinho como uma estudante que aplica o flashcard, tá? Eu vou tentar demonstrar para vocês como ela funciona. Primeiro, geralmente os alunos me perguntam por que eu devo fazer o flashcard, tá? O flashcard, gente, ele é uma técnica de estudo para revisão que utiliza a estratégia da memorização. Então, essa é a estratégia que você vai usar, memorizar. Por isso que você vai ter que usá-la de uma maneira espaçada. Então, você começa no intuito mais repetitivo, mais próximo, depois você vai criando essa revisão de uma maneira mais espaçada. Eu tenho um esqueminha, né, uma quantidade, uma rotina que eu gosto de aplicar. Para quem sabe, eu faço um curso de pedagogia, então é uma técnica que eu já aplico bastante. Agora você pode também criar a sua própria rotina. Isso é importante. Para quem já viu as técnicas e a orientação das técnicas de estudo que o Alex gravou, vale a pena seguir a ideia de que ele sempre fala que é necessário que você crie a sua própria rotina e aplique dentro das técnicas que ele passou e da que eu estou trazendo para vocês do flashcard, o seu próprio método, tá? O que nós temos aqui como opção, gente? Existem alguns materiais que você pode usar, tá? Você pode usar o seu post-it tradicional, que cola ou não, tá? Ele é meio flexível demais. Eu, às vezes, adoto quando estou com pressa. Um outro material que é mais comum é essa ficha que a gente chama de ficha pautada. Eu, particularmente, gosto dessa, tá? Que ela é uma medida 3x5, ó, que ela é um pouquinho até mais barata, porque é mais fácil de armazenar e detalhe, que eu que gosto de escrever muito, né, ela limita a minha escrita, tá? Então faço com que eu coloque apenas símbolos ou palavras-chave, que é o ideal, tá? Limita a minha escrita. Existe uma outra também, que é essa daqui, que ela é um pouquinho maior, que aliás é a primeira que ela foi lançada anos atrás, décadas atrás. Essa eu particularmente não uso, tá? Que é essa daqui. Só que tem aluno que relata para mim que usa bastante. De que forma? Ele coloca ela no meio, tá? E recorta ela. Por quê? Porque elas têm uma diferença bacana, que é a altura. Olha aqui, gente. Aí eu vou te explicar o porquê, ó. Olha só a diferença, tá? Essa aqui a gente usa muito para as humanidades. Essa daqui tem aluno que relata para mim que divide em dois e fica melhor para colocar, por exemplo, para as exatas. Então você tem algumas opções. Existe uma outra que eu tenho gostado também de aplicar, que é comprar esse tipo de caderninho de bloco de anotação, só que sem pauta, tá? E aí você tem dessa maneira uma forma de você colocar, mesma coisa, colocar aqui uma informação e atrás outra. A diferença de você colocar nesse tipo de caderninho, tá? De caderno de bloco de notas, por exemplo, é que você já tem uma maneira mais fácil de arquivar. Isso facilita a sua organização. Se você vai optar por esse modelinho do flashcard em fichas, você vai precisar criar uma forma de organização, tá? Aí você não separou às vezes por cor, você pode criar ou pastas ou como eu faço, que é o envelope, ok? Você vai aplicar o envelope. Por quê? O envelope ele acaba fazendo com que você separe a disciplina, você pode escrever disciplina, e atrás, que é se você teve aprendizado ou não, como é que tá esse processo de aprendizado. Vou dar um exemplo para vocês, que é assim, ó. Aqui eu trouxe já duas temáticas. Esse daqui, como já é o que eu trabalho um pouco mais, tá? Nós temos esse tema que é Inconfidência Mineira, então um flashcard um pouquinho menor, que eu já trouxe aqui para vocês. Então, como que nós usamos? Você vai pegar ele, você vai separar o que você está trabalhando. Então, neste caso, eu coloquei a apostila 2, o número da aula e a disciplina. No caso, História do Brasil, certo? Dá para ver tranquilo? Aqui sempre coloca de um dos lados a pergunta que você está fazendo. Gente, tem que ser uma pergunta curta, rápida, porque a mensagem para o seu cérebro ela tem que ser rápida e dinâmica.
A memorização só vai acontecer se ela for muito precisa, tá? Então, fez a pergunta rápida. Em contrapartida, a resposta ela vai estar atrás, sempre em tópicos. Que a resposta também tem que ser direta para você criar esse processo de memorização, tá? Então, o que foi Confidência Mineira? Lembra? Alguns tópicos importantes. Você tem que saber que ela foi uma revolta colonial. Ela vai propor aqui um combate aos altos impostos, à derrama. Ela traz durante a República a figura do heroísmo do Tiradentes. Ela foi realizada pela elite mineira, tá? São os grandes elementos. Como que você vai fazer? Fez a pergunta, leu a resposta, fez a pergunta, leu a resposta, tá? Com o tempo, você vai fazer essa revisão semanalmente, ok? Uma vez na semana, 2 vezes na semana, se você adotou o estudo em ciclo. E aí, quando você vai memorizando essa temática, você vai se apropriando desse conhecimento, você vai separando ela em processos diferentes. E aí vem a maneira de guardá-la, tá? Eu guardo sempre em envelopes. Eu junto por disciplina, eu coloco em clipes as disciplinas e coloco a disciplina de um lado. Então, por exemplo, eu coloco História do Brasil, tá? Eu coloco HB num envelope, certo? E do outro lado, eu coloco uma carinha feliz, tá? Essa é a Lê, ok? Porque eu já memorizei. É um conteúdo que para mim está tranquilo. Então eu vou colocar em Confidência Mineira dentro deste envelope, certo? E vou deixar separado dentro das minhas coisas num canto. Porque esse conteúdo, depois que eu fiz a revisão semanalmente, diariamente primeiro, depois semanalmente, eu vou revê-la a cada 3 semanas. Vamos supor que eu tenho um outro conteúdo que é a conjuração baiana. Ela faz parte do mesmo conjunto, só que a aula seguinte, né? Então, apostila 2, a aula já seria a 14, aí eu já tenho História do Brasil. Também fiz a mesma pergunta direta, o que foi essa conjuração baiana, e a resposta também direta. Dentre das revoltas coloniais, todas as características, papapá. Alê, eu faço flashcard de tudo? Não. Os professores sempre falam em sala de aula o que esse tema ou se a recorrência desse tema é muito importante. Então você tem que ouvir, prestar atenção na aula, como é que seu professor deu como dica esse conteúdo, porque aí vale a pena um flashcard, porque aí a sua revisão ela precisa ser precisa e pontual dessa temática, certo? Vamos supor que eu esteja fazendo da baiana e eu ainda não absorvi esse conteúdo completamente. Eu estou fazendo diário, depois eu estou fazendo semanalmente, mas eu ainda não absorvi. Como que eu vou fazer? Eu vou começar diariamente, depois semanalmente. Mas ainda ela faz parte de um conteúdo que eu não absorvi. Então eu vou continuar fazendo a revisão espaçada quinzenal, não em 3 semanas, tá? Porque aquela carinha feliz, aquele conteúdo, aquele grupo de conteúdo de disciplinas, eu coloquei a cada 3 semanas, porque eu já domino. Esse ainda é intermediário, tá? Então eu vou colocar dentro de um grupo de envelope que a minha carinha tá mais ou menos satisfeita, ok? Ainda tô pensando no conteúdo de História do Brasil. Ah, Elê, mas carinha feliz, carinha... É uma maneira que eu tenho. Existem pessoas que colocam anotações no próprio flashcard. Existem pessoas que criam uma planilha, tá? Que dominam a arte do Excel e gostam de colocar numa planilha. Show de bola, tá? Eu, como sou muito visual e gosto muito, tá? De anotar manualmente, eu prefiro fazer assim. Então eu coloco aqui uma carinha intermediária e vou colocar a baiana dentro desse envelope, assim como outros conteúdos de outras disciplinas estariam no clips aqui também. Quando eu acumulo conteúdo, que aí eu já tenho bastante conteúdo de revisão, eles estão em pastas, tá? Aquelas pastas medianas, que também é uma forma de você guardar, tá? Agora, se eu tenho um outro conteúdo que eu já domino menos, tá? Que eu tô estudando menos, o que você vai fazer? Você vai trazer dentro dessa mesma informação, vamos colocar lá, História do Brasil, e eu tô tentando, eu tô com mais dificuldade. Essa carinha, pra mim, ela vai ficar mais insatisfeita, tá?
Então eu vou fazer esse conteúdo rapidamente para você ter uma ideia. Vou manter a minha cor que eu escolhi, o azul, tá? Então eu vou colocar aula 12, a apostila, lembra? A 2. História do Brasil. E a minha pergunta clássica, dentro do nosso conjunto aqui, era: o que foi a revolta dos mascates? Ale, como eu faço, tá? Você pode, a pergunta, a orientação, até para depois você fazer a revisão, tá? Até depois do período de férias, você vai colocar sempre, né, a apostila, do modelo ângulo, vai colocar a aula e vai colocar a disciplina. Você fez a pergunta. Como que eu faço? Você pode olhar no caderno, se você acompanha e coloca tudo que o professor anotou, tá? Você pode olhar pela teoria do seu caderno de estudo, daquela disciplina, ou você pode acompanhar pela própria aula assistindo de novo do seu professor, tá? Eu, como aí sei de cabeça, vamos colocar o que a gente geralmente vê em aula. O que ela foi? Eu coloco aqui em cima, que é o primeiro tópico dela. Ela foi... Então a gente traz aí uma pergunta simples, a orientação de onde estaria o conteúdo e os principais elementos que vão aparecer numa alternativa comparado com outras revoltas nos vestibulares, tá? Vamos supor que esse conteúdo eu não saiba, ok? Eu vou colocar no meu envelope de carinha com maior dificuldade. Vou colocar nele e eu vou resolvê-lo, lê-lo, memorizá-lo semanalmente. Então, ao final, no conteúdo, por exemplo, História do Brasil, eu teria um conteúdo de flashcard que eu estudaria semanalmente ou diariamente, dependendo da sua programação do estudo tradicional ou em ciclos. Aqui eu tenho uma revisão que eu faria em 15 dias e aqui em 3 semanas, tá? Aí vamos lembrar como que eu separei as carinhas, certo? Então aqui semanal ou diária, aqui quinzenal e aqui 3 semanas, tá? Porque aqui eu já sei bastante, aqui eu estou em fase de memorização e aqui ainda eu estou com certa dificuldade. E aí você pode fazer essa separação para várias disciplinas ou colocá-las todas dentro, no mesmo envelope, da mesma forma de separação, só que aí você vai colocar todas as disciplinas e dentro você pode separar apenas com um clips, tá? Fica aí a critério de vocês, ou numa pasta também você pode separar por cor. Depende muito da técnica de estudo. Se você gosta, se você se adaptou, aí você vai criando um dinamismo maior para a sua organização, tá? Eu espero que vocês gostem, que funcionem, tá? Com vocês e que seja sucesso. Muito obrigada e beijo, gente!